Olá, que bom que você está comigo mais uma vez. Que bom que você parou para ouvir a palavra de Deus, para refletir. É uma alegria poder estar contigo, uma alegria poder me comunicar contigo, mesmo que seja apenas um instante, um pequeno espaço, mas nas mãos de Deus nós acreditamos que é um espaço de excelência, porque quando nós precisamos de Deus, queremos ouvir a sua voz e nós abrimos o nosso coração para ouvir a voz de Deus através da leitura, da meditação e da reflexão. Hoje eu separei aqui o texto do Salmo 46, especialmente o verso 1. Esses dias, lendo algumas coisas do pastor Messias Anacleto Rosa, pastor da nossa igreja, encontrei uma reflexão sobre este texto do Salmo 46 e ele intitula essa palavra como Deus se importa. E é nesse sentido que eu gostaria de falar ao seu coração nesta oportunidade. O Salmo 46, verso 1 diz assim, na Bíblia de tradução de Genebra: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Este salmo marca e descreve, é uma declaração comovente de confiança no Senhor em meio às adversidades, O salmista aqui, ele descreve a importância e a essência da aliança, Tanto que nós percebemos na descrição e nas entrelinhas deste salmo a compreensão de que para o povo, para o salmista, de que Deus era refúgio e fortaleza. Umas inscrições, algumas questões históricas deste salmo. Martinho Lutero foi impulsionado por este salmo para compor o seu belo hino, um belo hino, Castelo Forte é o nosso Deus. Então estamos diante de um texto belíssimo, de um texto extremamente importante, que fala sobre este tempo em que vivemos também, fazemos o link e trazemos o texto para as nossas vidas e para a nossa realidade. Este texto para o povo do Antigo Testamento e para o salmista foi um texto que confortou, consolou e fortaleceu a vida daquelas pessoas. Para nós, da mesma forma, deve ser um texto que conforte, que console e que especialmente fortaleça, onde nós somos levados a acreditar que Deus é refúgio e fortaleza, Ele é o nosso castelo forte. Todos nós enfrentamos situações adversas, Muitas vezes somos tomados ou envolvidos por circunstâncias que nos assustam e não encontramos humanamente uma resposta. Alguns autores, compreendem que a gente nunca deve perguntar por quê, mas para quê. Deus sempre tem um propósito para as nossas vidas, especialmente para aqueles que estão caminhando com Ele e para aqueles que querem caminhar com Ele. O autor dessa reflexão traz a lembrança da história de José. José foi filho de Jacó, E a partir do capítulo 37 do livro de Gênesis, nós temos lá toda a história de José no Egito. Muito jovem, ele foi vendido pelos seus irmãos, ele foi caluniado pela esposa de Potifar, foi castigado e ainda muito jovem foi para a prisão. Nós, quando lemos essa história, podemos ficar pensando o que esse moço pensava, Longe da família, saudades do pai, distante da terra, injustiçado, rejeitado, vendido, escravizado. Esta reflexão serve para nos lembrar e fazer refletir e pensar quantas vezes a vida tem nos pregado uma peça. Às vezes perdemos a saúde, o emprego, não concretizamos os nossos sonhos, somos passados para trás, os nossos melhores amigos às vezes nos decepcionam, enfim, podemos aqui elencar uma série de questões que nos constrangem,
elencar aqui questões difíceis que todos passam. Mas precisamos aprender, à luz deste texto bíblico, a ler a história na ótica de Deus, né? O tempo de Deus não é o nosso tempo. A forma, o jeito, a metodologia, a pedagogia de Deus é diferente da nossa vida e da vida que nós temos neste mundo, né? Ele, segundo a palavra, é o oleiro. Nós somos apenas vasos de barro. Ele, com certeza, está moldando e nos moldando, a fim de que a gente chegue no final da nossa carreira e a gente possa olhar para trás e ver que a boa mão de Deus esteve conosco e sempre estará conosco. Quando José chegou aos 30 anos, diz os textos bíblicos, né, da história de José, ele foi tirado da prisão, interpretou os sonhos do faraó e foi retirado da prisão e foi guindado à posição de governador. Seus irmãos, amedrontados, pensaram que José fosse se vingar. O gesto, né, que poderia ser um gesto natural de vingança, mas ele, ao invés de vingar-se, ele abençoou a vida de toda a sua família. Eu gostaria que você pudesse pensar nessa oportunidade de que Deus se importa contigo, Deus se importa com as suas dores, o seu sofrimento, as suas dificuldades. O texto diz que Ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Ele se importa com aquilo que só você sabe, que só você conhece, só você sofre e às vezes sofre sozinho. À luz de tudo aquilo que nós falamos e ouvimos aqui, que você não se esqueça de que Deus se importa contigo, com os seus lamentos, com o seu pranto, com o seu choro, com as suas dores, ainda mais neste momento tão complicado que eu e você vivemos. Vamos entregar isso para Deus, vamos acreditar, sempre há uma solução, sempre há um motivo para compreendermos o porquê que algumas coisas se passam e passam nas nossas vidas. Mas aqueles que estão caminhando com o Senhor se renovam, né? Deus renova as nossas forças. Não se esqueça que Deus se importa contigo. A palavra deste texto, deste salmo é isso. Deus se importa. Acredite nisso. Traga para dentro de si. Traga para o seu coração. Ele está olhando. E não se esqueça, a partir do Salmo 46, verso 1, Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Ele socorre os nossos corações e Ele está presente nos momentos das tribulações. Que a gente acredite nisso, nessa palavra. Eu abraço a você, a minha palavra é que você se entregue, que você se jogue nos braços do Senhor. Você tenha uma semana ainda abençoada, um final de semana de paz e que Deus esteja junto contigo e com toda a sua família. Um forte abraço. Se você gostou dessa palavra, passe para frente para que a gente possa abençoar o maior número de pessoas possíveis. Um grande abraço, Deus esteja contigo, em nome de Jesus.